Eu não gosto de fazer elogio antes da hora, mas vou falar pra vocês que a janela do Corinthians foi muito melhor do que eu esperava no começo do ano. Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bom? No vídeo de hoje, finalmente vamos falar da janela de contratações do Corinthians nesse começo de 2026. A janela principal de transferências fechou agora no começo da semana, mas ainda temos a janela de exceção que a CBF criou, que é uma janela que os times podem contratar jogadores que disputaram o estadual por outros clubes. Eu não acho que o Corinthians vai fazer nenhuma contratação de impacto nessa janela, então acho que já dá pra gente olhar para os jogadores que chegaram, para os jogadores que saíram e fazer uma análise geral aí do ano de 2026 do Corinthians do ponto de vista de contratações. Antes eu preciso dar todos aqueles recados. Eu sou Guilherme Pinheiro, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Peço desde já para você dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, se possível compartilhe o vídeo com pessoas que você acha que podem gostar do meu trabalho, e se tiver a opção de hype esse vídeo, porque o YouTube entende que ele é relevante e acaba compartilhando o meu trabalho com novos públicos. Vamos lá, eu vou passar aqui então contratação por contratação, depois eu vou falar um pouco das saídas e aí no final eu vou dar uma conclusão sobre o que eu acho, como eu acho que foi essa janela do Corinthians de 2026, que foi muito importante para o clube, porque o Corinthians tinha um transfer ban ativo até o final de 2025. O ano passado o Corinthians trouxe apenas 2 jogadores, o Anrileri e o Vitinho, ambos estavam sem contratos e vieram sem custos. E esse ano, finalmente, o Corinthians conseguiu endereçar alguns buracos que tinha no elenco. Então vamos lá. A primeira contratação que foi confirmada esse ano foi o Gabriel Paulista, zagueiro de 35 anos, carreira longa na Europa, corintiano, queria muito jogar no Corinthians e foi a primeira contratação que foi confirmada, veio sem custos, apenas pelos salários, ele estava no Besiktas da Turquia, rescindiu para poder vir para o Corinthians. Confesso que eu não gosto desse perfil de contratação, jogador europeu que chega com mais de 33, 34 anos, mas o Gabriel Paulista até agora se mostrou um grande acerto do Corinthians. Ele rapidamente assumiu a posição de titular, eu não esperava que isso fosse acontecer, e está formando uma dupla muito forte com o Gustavo Henrique. Gosto muito da linha de zaga do Corinthians com esses dois jogadores. O segundo jogador que o Corinthians contratou foi o Matheus Pereira, segundo volante vindo do Fortaleza, formado no Corinthians, teve uma carreira longa na Europa. Lá na Europa ele deixou de ser meia e começou a jogar mais recuado, acabou de completar 29 anos, foi a única contratação do Corinthians nessa janela que o Corinthians de fato despendeu algum valor para contratar. O Corinthians está pagando R$ 1.800.000 pelo empréstimo em 12 parcelas, além disso está pagando também, arcando com os salários do Rian, que foi por empréstimo para o Fortaleza. A operação toda dá cerca de R$ 3.100.000, foi o único investimento em jogador que o Corinthians fez nessa janela. Aliás, saiu uma estatística ontem dos times da Série A, o único time que gastou menos que o Corinthians foi a Chapecoense, que gastou R$ 0. O Corinthians foi o 19º time em termos de valores investidos em contratações para 2026. Depois o Corinthians acertou com o Pedro Milans, lateral direito, vindo do Peñarol, ainda jovem, 23 anos, com potencial para crescimento, eventualmente até com potencial de venda para a Europa, contrato de 4 anos, achei um grande achado do Corinthians, ele já fez alguns jogos, todo mundo falava assim, ele é muito correto, ele nunca vai ser o melhor, mas também não vai ser o pior. Eu acho que até agora foi exatamente o que ele mostrou, mas eu tenho a sensação de que ele tem mais para mostrar. A gente não pode esquecer que ele é um jogador jovem, de 23 anos, jogava numa liga muito mais fraca que a Liga Uruguaia, mas já tem experiência de Libertadores, tem uma mudança de país aí. Eu acho que com o tempo o Pedro Milans pode se mostrar um jogador ainda melhor, principalmente por conta das sondagens que a gente sabe que tem no Mateuzinho. Eu espero que ele não seja vendido, mas se ele for, eu acho que a gente tem uma possibilidade boa de substituição aí já no elenco, vai estar mais adaptado depois da Copa. Enfim, gostei muito dessa contratação. Depois do Pedro Milans, o Corinthians anunciou o Caio César. Vem por empréstimo do Al Hilal, 21 anos, opção de compra fixada em 6 milhões de euros, atacante é um pouco mais caro, né? Se você comparar
A opção de compra do Matheus Pereira é de 2 milhões de dólares, sendo que os valores pagos no empréstimo e nos salários do Rian podem ser descontados dessa opção de compra se o Corinthians for exercer a compra do atleta no final do ano. Então, a diferença de preço é grande. Ainda assim, para um atacante, se ele der certo, eu acho que 6 milhões de euros é um valor absolutamente justo. A gente não sabe como vai estar a situação financeira do Corinthians no final desse ano, começo do ano que vem, mas, enfim, são dores que o Corinthians vai ter que atravessar, está no momento de reestruturação. Acho que o empréstimo foi bom. O Caio César é o jogador que eu estou mais ansioso para ver ter uma sequência no time, nos 2 jogos que ele fez. Ele estreou na final da Supercopa Rei, já dando uma assistência para o Yuri Alberto fazer o segundo gol, e aí ele entra contra o Capivariano no Campeonato Paulista, joga muito bem, tem uma lesão, e acaba ficando um tempo fora, deve voltar contra o Curitiba, justamente o time que ele foi revelado na semana que vem. Estou muito ansioso para ver o Caio César ter uma sequência. Depois disso, o Corinthians acertou com o Alan, volante, que estava no Flamengo, também 29 anos, acabou de completar, opção de compra fixada em 2 milhões de euros, ele já fez alguns jogos, confesso que eu tenho gostado, ele tem um bom primeiro passe, ele é um primeiro volante com algumas características de segundo volante, acho que ele tem um bom passe melhor que o do Ranieri, o Ranieri que começou o ano muito mal, a gente sabe que ele está com problemas no tornozelo, mas eu acho que o Alan e o Ranieri tem uma disputa de posição aí interessante e eu não me surpreenderia se o Alan acabasse ganhando a posição. Gosto do Ranieri, não acho ruim que ele fique no time, mas o começo de ano do Ranieri é bem abaixo. E o Alan é um jogador que aparentemente está se encaixando rapidamente aí no que o Dorival pede. Gostei de algumas partidas, alguns jogos foi mal contra o Novo Horizontino, mas aí acho que o time todo foi. Portuguesa idem, mas enfim, acho que é um jogador com potencial para ajudar bastante o time. Depois desses jogadores, a gente entra na parte surpreendente da janela do Corinthians, que são as contratações do Zakaria Labiad e do Jesse Lingard. O Labiad é um jogador marroquino, holandês naturalizado marroquino, que estava no futebol chinês, já estava um tempo sem jogar, aparentemente também vai ter condições para ser relacionado contra o Coritiba, é um meia atacante, já jogou com o Memphis no PSV, confesso que eu não sei muito o que esperar. Ontem o Corinthians teve um treino aberto e os setoristas que estavam lá viram o Labiad jogando e deram boas informações, boas referências sobre a maneira como ele está treinando, falaram que ele pode jogar em várias posições, tanto na meia quanto aberto na ponta dos dois lados e tal, enfim, é um jogador que eu acho que vai ser útil, é veterano, eu espero muito que dê certo. E no final da janela tivemos aí dentro das possibilidades do Corinthians, a contratação bombástica que a gente pode ter, que foi o Jesse Lingard, jogador inglês com passagens por Manchester United, enfim, estava no futebol da Coreia do Sul, com bons números, chegou dizendo que está bem fisicamente, que precisaria apenas de 5 dias para estar pronto, ainda não foi anunciado, por conta das questões de visto de trabalho, ele só pode ser anunciado quando sair o visto e assinar o contrato de trabalho aqui e tal, mas já apareceu no treino aberto de ontem, enfim, aparentemente está com muita vontade de jogar, optou por vir para cá, tinha propostas da Europa para voltar para a Europa, mas quis vir para cá, deve ter conversado com o Memphis, enfim, eles jogaram juntos também no United. Confesso que esse jogador eu estou muito curioso, é também um jogador meio coringa, que pode jogar em várias posições, ele aparece como meio atacante, mas pode jogar pelas 2 pontas, e na Coreia do Sul ele estava fazendo ali uma função de segundo atacante, acho que justamente a função que o Memphis faz quando o Yuri está disponível. É um jogador que a gente já viu jogar bola em alto nível, já jogou Copa do Mundo, e enfim, eu acho que pode dar um retorno técnico. Tanto o Labiad quanto o Lingard, eles têm contrato de 1 ano até o final de 2026, mas renovável por mais 1 ano por conta de metas. As metas não são as mesmas, mas ambos podem renovar o contrato se baterem as metas. Só rapidamente, passando pelas saídas do clube, o Corinthians perdeu, esses foram os jogadores que chegaram, e as saídas foram o Maicon e o José Martínez, que foram titulares na final da Copa do Brasil. O José Martínez, por conta de toda a questão de passaporte, aí chega com o ligamento estourado, o Corinthians precisou dar um exemplo
e aí rescindiu o contrato com o jogador. O Maicon foi uma negociação salarial que acabou não dando certo, ele optou em ir pro Atlético Mineiro. Romero e Thales Magno eram as nossas opções de ataque do ano passado, mas infelizmente eles não estavam mais entregando. O Romero eu considero um ídolo do clube, acho que tem prateleiras de ídolo, mas eu acho que o Romero é ídolo, sempre demonstrou o máximo respeito pela camisa do Corinthians, sempre se entregou. A gente sabe que ele não tinha a maior qualidade técnica do mundo, mas ele fez muito pelo Corinthians e, enfim, acho que era o momento de encerrar o ciclo, mas tenho muito respeito, muito carinho pelo Romero. O Thales Magno realmente é um atacante que era alérgico à finalização e aos gols. O Kaká foi emprestado para o Vitória, acho que era um zagueiro muito estabanado, realmente acho que a gente está mais bem servido de zagueiros reservas com André Ramalho e Choca, que está tendo um começo de ano muito bom. Héctor Hernandes rescindiu, voltou para Portugal. Fagner rescindiu para assinar em definitivo com o Cruzeiro, ele já estava emprestado lá o ano passado, então não é necessariamente uma saída. Félix Torres emprestado para o Internacional. Donelli foi para o futebol árabe, eu não lembro agora qual país. E finalmente o Rian, que eu gosto, eu acho um volante útil, mas foi na negociação do Matheus Pereira, foi para o Fortaleza com empréstimo até o final do ano. Quando você olha para o elenco do Corinthians hoje, eu até soltei um shorts mais cedo sobre as opções que o Dorival tem para 2026, eu acho que o elenco do Corinthians hoje está tecnicamente um pouquinho superior ao do ano passado, mas mais importante do que isso, está mais numeroso. O ano passado, nós não tínhamos várias reservas para algumas posições estratégicas. Lateral direito a gente não tinha reserva, o zagueiro reserva era o Kaká, um dos. Os atacantes reservas imediatos no começo da temporada eram Romero e Thales Magno. Com o tempo, o Dorival foi vendo que eles não conseguiam mais entregar e aí acabou usando a base, o Dieguinho, o Guinegão. A gente tem hoje o Pedro Raul, que já é um ativo do clube. E de novo, eu não quero falar que eu estou passando pano, mas eu acho que o centroavante alto para levantada de bola na área, em alguns momentos, em alguns jogos, vai ser útil. A informação que a gente tem é que ele treina muito bem. Ontem no treino aberto parece que ele fez 6 gols, fez gol de letra. Nos jogos realmente que ele não consegue ainda, mas eu defendo ter um jogador com esse perfil no elenco. Eu acho que o problema do Pedro Raul foi o custo para trazer ele e o salário. Mas eu não acho que não dá para ter no elenco, eu acho que dá sim. Quando você olha para a janela do Corinthians, para o número de jogadores que saíram e para o número de jogadores que chegaram, eu acho que a gente pode dar uma nota 7, 7,5 para essa janela aí, considerando o contexto, que é qual? O Corinthians não tem dinheiro para gastar, o Corinthians não vai ter dinheiro para gastar num futuro próximo, no curto prazo. O Corinthians perdeu mais jogadores do que trouxe, acho que foram 7 jogadores contratados até agora, e 9 jogadores que saíram, os nomes que eu citei aqui acho que são 9. O Corinthians vai dar mais espaço para sua base, continua dando, além do Guinegão, do Dieguinho, do Bahia, que já estavam treinando como profissional. Iago Machado está treinando como profissional. Hoje de manhã saiu a notícia que o Dorival pediu a subida do Luiz Fernando para treinar como profissional. O Luiz Fernando, para quem não sabe, é um atacante do Sub-20. Ele é hoje o artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20 com 4 gols. Teve uma luxação no ombro no último jogo, mas parece que não é nada grave. Assim que ele se recuperar, ele deve treinar um pouco com o profissional. Enfim, o Corinthians não gastou dinheiro, gastou só os 3 milhões e pouquinho da transação do Matheus Pereira. Eu acho que, considerando todo esse contexto, a janela do Corinthians foi muito boa. Eu dou nota 7,5, porque obviamente a gente gostaria de poder fazer uma contratação bombástica, um jogador já consagrado, não tantas apostas, mas eu acho que se o Corinthians está disposto a se recuperar financeiramente, esse é o perfil de contratação que a gente vai ter que fazer durante um bom tempo. Ou veteranos voltando da Europa, jogadores sem contratos, ou apostas, sejam em jogadores jovens, sejam em jogadores já não tão jovens, acima dos 25, mas não ainda com 30 anos, mas que tem algum tipo de problema recente, alguma passagem não muito boa em algum clube. Por exemplo, o Matheus Pereira é um cara que tinha todo o talento do mundo na base, mas teve que rodar em vários times europeus para achar sua posição e chega no Corinthians já com quase 30 anos de idade, acho que ele completou 29 anos
recentemente. Pedro Milans, uma aposta jovem, um jogador do Peñarol, com 23 anos, ficou sem contrato, uma aposta. Caio César já foi para o mundo árabe e voltou, tem potencial, é jovem, mas não é uma certeza. Alan é um jogador que a gente já viu jogar bola em outros lugares, no Fluminense, no Atlético Mineiro, com uma passagem ruim pelo Flamengo. Lesões, enfim, o elenco do Flamengo é muito recheado, a torcida do Flamengo gosta de times que jogam para frente, o Alan é volante, então tem uma série de fatores aí, uma conjuntura que contribuiu para que a passagem dele não fosse tão boa. Labiad e Lingard, quer dizer, jogadores veteranos, enfim, nenhuma contratação dessa a gente pode ter certeza de que é um jogador que vai vingar. Em tese, nenhuma contratação, nunca. Mas eu acho que quando você gasta valores mais altos, você tem um pouco mais de certeza que essa contratação vai vingar. Eu acho que o caso do Corinthians, nenhuma dessas contratações era uma certeza. Algumas já começam a se mostrar boas opções, acho que principalmente Gabriel Paulista e Matheus Pereira. Pedro Milans tem sido honesto quando jogou. Agora, Alan também. E os outros jogadores, o Lingard, o Labiad e o Caio César, a gente precisa esperar mais um pouco, mas de forma geral, me parece agora, em março, esse vídeo tem validade, né? A gente não sabe o que vai acontecer o resto da temporada, mas agora, dia 6 de março, me parece que o Corinthians acertou mais do que errou nessa janela, e eu espero que a gente consiga ainda trazer mais alguns nomes na janela dos estaduais e, eventualmente, na janela do meio do ano consiga qualificar mais o elenco, porque a gente tem muitas competições, ainda tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, enfim. Vai ser um ano bastante movimentado e vai ser muito condensado, porque a gente vai ter uma pausa de 50 dias para a Copa do Mundo, então até a Copa do Mundo é jogo direto, e depois da Copa do Mundo também vai ser praticamente quarta e domingo até o final do ano. Se você chegou até aqui, eu imagino que você esteja gostando do meu trabalho. Vou pedir novamente para você dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, aquelas coisas. Hypa o vídeo se você puder, porque ajuda a compartilhar meu trabalho com mais pessoas. Semana que vem, na segunda-feira, tem vídeo novo. Muito obrigado pela atenção, um ótimo fim de semana a todos e até lá.